Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você nessa tarde agradável de segunda-feira. Um calorzinho gostoso lá fora, né, gente? A gente adora esse calor, né? Então, olha, bem-vindo a mais um programa Sempre com Você. Você que está ligando a TV pela primeira vez aí, ou então nessa tarde, tá? Muito obrigada pela sua sintonia, muito obrigada por ter ligado aqui no nosso programa. Hoje nós estamos falando de psicologia, de disciplina positiva no nosso programa, com a psicóloga Sala Omais. Sala, obrigada, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre disponível, né, com a gente aqui. E a gente tá falando sobre disciplina positiva, ela tava falando até de um livro, né, para crianças de 0 a 3 anos. Tem idade para praticar a disciplina positiva, Sala? Eu não sabia disso, que eu li agora aqui de 0 a 3 anos. Então, tem. O que acontece? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que disciplina... Primeiro, o significado de disciplina. Disciplina, para a maioria das pessoas, tem um peso meio negativo, né? Lembra rotina, lembra coisas não muito... Não é coisas de diversão. Mas o que acontece? Disciplina, no verdadeiro sentido, ela significa ensinar. Ensinar. Não é você colocar, engessar a pessoa. Então... as crianças, os bebês, desde a mãe, quando tem, desde os pais, né, desde o bebezinho, a disciplina, essa parte de ensinar já começa pela própria conexão entre mãe e filhos, a forma como ela se conecta quando o bebê está agitado, quando o bebê está sentindo alguma dorzinha de barriga, quando ele não está bem e a mãe consegue se conectar e realmente dar essa atenção e estimular a criança também a explorar, mas de forma... também dentro de certos limites, né? Então, a disciplina positiva vai trabalhando com a questão do apego, desapego, com a conexão. E no caso dos maiorzinhos, a partir do momento que eles já se comunicam, já entra a disciplina positiva na sua forma mais completa, onde é possível que os pais não só estimulem essa conexão, mas também consigam criar acordos com as crianças, estabelecer uma comunicação, questionamento, onde a criança vá aprendendo o porquê das coisas que ela faz. Você está falando de acordo, né? Isso não significa você fazer trocas, não. Né? Qual que é a diferença, principalmente nessa questão? Então, na disciplina positiva, a diferença é a seguinte... Os acordos, existe um limite, né, onde você vai estabelecer, o adulto vai estabelecer o que ele quer obter da criança. O que acontece? A gente estimula nessa metodologia que a criança também participe desse acordo, mas que o adulto coloque, digamos, a faixa do que pode ser negociado e o que não pode. Então, por exemplo, a hora do momento de dormir da criança. O adulto pode colocar, trazer a criança para fazer acordos, olha, vamos colocar esse horário, e aí você coloca, por exemplo, para a criança, você prefere dormir dessa forma, você prefere dormir com um bichinho e tal. Enfim, você vai colocando coisas para que a criança seja estimulada a criar aquele momento, e aquele momento não vai ser negociado, só vai ser negociado a forma como ela vai, digamos, agir. Isso. Não é algo que a criança pode escolher, então, né? É algo definido pelos pais. E que ele pode acordar assim, olha, eu vou deixar você fazer da sua forma, mas você vai fazer nesse horário. Exatamente. E aí tem outras questões também, que a gente, por exemplo, uma coisa que a gente estimula muito os pais a fazer, ao invés de quando você quer que a criança faça algo da sua forma, ou ela está fazendo algo errado, evitar respostas prontas, ou seja, dar ordens é importante? Mas quando você troca isso por um questionamento, por exemplo, chega para a criança e fala, se você fizer isso, o que acontece? E aí você faz a criança raciocinar sobre os atos, sobre os comportamentos dela, ao invés de você simplesmente falar, olha, não pode fazer isso. Então você não dá um comando, digamos assim, seco, uma ordem que ela vai lá e fala, não vou fazer. Ela tem que entender o porquê que ela não tem que fazer aquilo. Então, quando você faz algumas perguntas, o que vai acontecer, por que não pode, o que acontece se você fizer isso, a criança começa a internalizar aquele aprendizado. Isso eu sei que você falou da questão da idade, mas tem uma idade? Porque a gente ouve falar muito que a partir dos 7 anos de idade já está formada a personalidade da criança, quem a criança é, então depois de 7 anos isso não funciona mais? Na verdade, a gente não pensa dessa forma. A disciplina positiva, inclusive, está tendo agora os organizadores
os precursores dessa metodologia no Brasil, elas já estão querendo levar isso até para empresas, para adultos. Que não é algo que eles estão verificando que as ferramentas que são utilizadas não é necessariamente algo só para criança, pode funcionar até mesmo em adultos. A forma como você vai conduzir, por exemplo, se eu falo para você, Antonielle, me dá esse livro aqui e pego e tiro, é diferente de eu falar para você, Antonielle, você pode me passar esse livro, por favor? Então, a forma como você fala, não precisa ser algo tati-bitati, ou então falar as palavras no diminutivo. Você pode me passar esse livrinho? Não, você pode falar com firmeza, mas com educação, com respeito. A criança, a forma como a gente conversa com ela também percebe o nosso tom. Então, é claro que quando a gente precisa ser um pouco mais ríspido, algumas vezes é necessário, a criança vai obedecer, mas a gente pede na disciplina positiva para que os pais usem isso, digamos assim, como a última das alternativas, até para você, digamos, não perder digamos assim, não perder seu atalho, né? Aquilo que você tem naqueles momentos mais desafiadores. Ah, eu imagino. Agora, a questão da disciplina, ela tem a ver com uma criança que não é espoletinha? Assim, a criança às vezes espoleta, faz essa criança para educação, às vezes a criança só é espoleta, né? Aí eu queria saber assim, a criança não sai do lugar, ou a criança não apronta, né? Ela tem a ver com uma rigidez, ou não, a criança tem que ter ser criança, pular, gritar, cantar? A literatura fala, algumas vezes, tem crianças, também existe o temperamento, existe a personalidade da criança. As crianças que são submetidas a um ambiente muito rígido, elas têm dificuldades de se relacionar, elas têm dificuldades também de se expor e de ousar, digamos assim. Então, pode acontecer de você ter crianças que são mais contidas, que falam menos, que têm vergonha de se expor, ou até que têm menos amiguinhos que, de repente, existe alguma emoção por trás. A gente sempre fala na disciplina positiva o seguinte, atrás de um comportamento existe uma emoção, então emoções negativas, elas dão origem a comportamentos negativos. E esses comportamentos negativos tanto podem ser no extremo de uma criança rebelde, que faz birra, que faz, enfim, que desobediente, até também do ponto de vista mais ameno, de uma criança mais quietinha, até demais. Que não se expõe, que não se envolve com os amiguinhos, ela tem medo de se relacionar porque ela pode achar que os outros vão julgar ela, vão achar que que ela é inadequada. Entendi. Eu ia te perguntar isso agora, né? Se uma criança com mau comportamento é uma criança com problema. Né? Eu ia te perguntar justamente isso agora, né? Porque a gente vê às vezes crianças, por exemplo, tem crianças que aprontam, né, um pouquinho mais que as outras. E aí a pessoa fala, mas também os pais não sei o que, não sei o que. Olha como que é o pai dentro de casa, né? A gente ouve muito isso. Então, não sei se de repente a criança possa estar reproduzindo o que ela vê dentro de casa ou o que ela já viu nessa fase, por exemplo, de construção de 0 a 3 anos. Pode ser isso? Os pais têm que ser, os educadores, os pais têm que ser coerentes. Então, a gente tem até algumas dinâmicas que a gente faz no workshop interessantes, que é para eles perceberem essa coerência. Com os pais? Com os pais. Então, a gente costuma mostrar também na disciplina positiva que muitas vezes o fazer é mais, para a criança, ele conta mais, ele transmite uma mensagem mais forte do que o falar. Então, se o pai, o que ele fala, ele não faz, por exemplo, filho, para de mexer nesse WhatsApp, esse não é o momento, tem horário certo para a gente mexer no telefone celular, enquanto que o pai está o tempo todo ali, a criança ela aprende muitas vezes mais olhando do que ouvindo. Então, tem que ter essa coerência. E a questão do mau comportamento, claro que existem algumas patologias, existe a hiperatividade, existem os comportamentos antissociais, isso aí precisa ser passado, na verdade, um psicólogo, um psiquiatra consegue, precisa muitas vezes ter esse diagnóstico, mas nem sempre. Existem maus comportamentos que são reflexos, tanto pode ser reflexo de como a criança vê os pais, como os pais se comportam entre eles no relacionamento também, como também como eles se comportam com a criança. Então,
a gente tem o que a gente chama de 4 R's da punição, né? Que a criança pode se mostrar de forma, ela pode, diante de um ambiente hostil, ela pode recuar, como eu falei, se tornar submissa, simplesmente fazer as coisas e não se liberar, não se manifestar, se expressar muito bem depois, como ela pode se tornar uma criança rebelde, vingativa, e fazer birra. Ou seja, a criança ela quer ser vista e ouvida. E existem 2 termos muito importantes na disciplina positiva que a gente fala. Isso vale, para mim, vale tanto para criança como para adulto, né? Mas como o nosso foco é criança, toda criança quer ser aceita e se sentir importante. Então, se ela não for pelo bem, ela vai tentar achar um caminho do mal para ela se sentir importante de alguma forma naquele meio. Quando a gente fala que ela está querendo chamar atenção? Exatamente. Ela quer chamar atenção porque quando ela chama atenção, ela é importante. Estão olhando para ela, estão ouvindo ela, estão vendo ela. Então, muitas vezes ela percebe que quando ela está quieta, está bem comportada, as pessoas esquecem, não prestam muita atenção. Então, ela começa a encontrar ela começa a criar outros comportamentos para mostrar, ei, eu estou aqui. E ela aprende um comportamento errado, uma forma errada de se sentir aceita e importante. A gente sabe que não tem uma fórmula nessa aula assim, mágica, que vai chegar aqui, né, vai ensinar os pais. Diz que quando nasce um filho é que nasce o pai e que nasce a mãe, né? E que vocês vão aprender como é que é o negócio. Eu não sou mãe ainda, então eu não tenho conhecimento de causa. Mas assim, que é importante que os pais saibam? Mesmo a gente não sabendo que não existe uma fórmula mágica, mas existem, acho que, atitudes importantes que os pais saibam para educar melhor seus filhos, né? Acho que aquele que tem interesse mesmo, que é principalmente, como diz aqui no livro, né, criar filhos confiantes e capazes, que eu acho que é uma grande preocupação, né, dos pais. O que eles precisam saber, Salva? Bom, essa é uma pergunta bem ampla, né, porque aí tem muita coisa que e isso é um processo contínuo, a gente está sempre aprendendo, inclusive a gente trabalha nos workshops de uma forma em que, mesmo nós que somos os facilitadores, eu sou certificada nessa metodologia de disciplina positiva, mesmo nós somos facilitadores, porque isso quer dizer o quê? Que os pais também aprendem com outros pais. Tem coisas que um pode compartilhar a experiência com o outro. Mas existem vários tópicos que a gente enfatiza. Por exemplo, uma coisa que é importantíssima, o encorajamento da criança. Encorajamento, na linguagem da disciplina positiva, é totalmente diferente de elogio. Você encorajar é você elogiar, digamos, elogiar, mas o comportamento da criança, você fazer a criança sentir coragem, encorajar. Então, você mostrar, por exemplo, a criança saiu mal numa prova, veio com uma nota baixa e o pai fala, você encoraja ela de outras formas, você já saiu bem em outras provas, você tem capacidade, você é capaz de melhorar. Então, assim, é algo mais voltado para o futuro. O elogio é algo um pouco mais estático. E o elogio, às vezes, é voltado para atributos físicos ou psíquicos, mas não é algo relacionado à ação, a comportamento. Então, o elogio, ai, que menininha linda, que bonitinha, que menina inteligente. Isso é legal. Algumas vezes não é ruim usar, mas da mesma forma que a gente fala da punição, tanto o elogio como a punição são coisas que você tem que usar muito esporadicamente. Porque o elogio é algo que a pessoa também se torna dependente. Se você fala que ela dá uns elogios algumas vezes, ela vai querer mais. Ou seja, vai chegar um momento que ela vai ser pode se tornar um adulto dependente de aprovação. Então, o tempo todo ela vai querer ser elogiada quando ela cresce pelos outros. Se ela não tiver com um corpo adequado, se ela não tiver um currículo ou num meio social adequado, ela vai se sentir sempre inadequada, ela não vai valorizar outros atributos. Então, ela sempre vai ficar dependente de alguém elogiar para ela se sentir confiante. Enquanto que nós não precisamos, não devemos depender dessas... Muitas vezes as pessoas não vão nos elogiar. Nós temos que ter a confiança pelas nossas capacidades, pelo que nós somos. E isso faz, como você disse, né? Não é elogiar, mas fazer a criança progredir, né? A criança crescer. E naquilo ali, você falando essa questão da prova, né? Me vem até muitas vezes que a gente ouviu, meu Deus, você é burro! Como que você, né? Aconteceu isso com você?
Porque eu lembro assim que antigamente não se tinha muito uma preocupação de como vai falar, né? Era filho, respeita o pai, as respostas eram prontas, né? Mas por quê? Porque criança tem isso, né? De ser corrigida e perguntar, mas por quê? Né? Porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, pronto, acabou. A gente recebia muito isso. E hoje a gente vê que essa relação ela é muito maior do que simplesmente eu mando e você obedece. Mas uma relação de cumplicidade, né, Sala? Sim, e você vê que a criança, é muito interessante, né? A criança, ela já vem com o instinto de fazer essa pergunta, por quê? Mas por quê? Tem a fase dos porquês, né? Tem a fase e a idade dos porquês. E é muito importante responder, ela ter as respostas. A gente, às vezes, eu acho que assim, o maior pecado, entre aspas, né, dos adultos, dos pais, é a pressa. Porque o que acontece? Por causa da pressa, muitas vezes os pais não têm esse tempo para explicar tudo em detalhes. Agora eu não posso, o pai está trabalhando, depois eu te explico. Ou então, porque sim, né? Porque sim. E a criança, quando ela pergunta por quê, ela está numa fase de aprendizado, de exploração do mundo. Então, às vezes é até melhor também que a gente explique o porquê do que ela aprenda, muitas vezes, de uma forma errada com outras pessoas. Então, tem isso também. Então, é importante se atentar a essa questão dos porquês, né? Tem mais algum ponto que você acha que os pais... Você falou aqui que você faz umas dinâmicas no workshop, né? Fazemos, com os pais. Sim. Que tipo de, sei lá, de dinâmica, né, que o pai poderia fazer, por exemplo, uma coisa bem boba, bem simples, mas para observar alguma característica do filho? Teria como, assim, nesse sentido? A gente, na verdade, faz entre os adultos para que eles se sintam como se eles fossem criança, para que eles sintam. Né, gente, e é constrangedor, né? Às vezes para o adulto é meio constrangedor. Vou fazer uma bem simples, porque a gente está com tempo. Eu vou pedir um favor para você. Você coloca a sua mão para mim bem fechada e eu vou tentar abrir ela. Você vai... Aí eu vou ficar segurando ela fechada. Isso. Tá. Essa é uma dinâmica que a gente faz com os pais e também, né, com os adultos, e a gente pede para que a pessoa tenha aí 2 minutos, um certo tempo, ela tente abrir de alguma forma a mão. Então eu vou forçar a sua mão para tentar abrir. Eu tô com a mão bem fechada. O que acontece quando eu faço mais força para abrir? O que você faz? Eu fecho mais. Você faz mais força, mais resistência. Ok. E se eu chegar e falar para você, você pode abrir sua mão para mim? Foi bem mais rápido. Não precisou fazer força, não precisou insistir. O que acontece? Essa dinâmica que a gente faz é uma coisa muito simples, mas ela traz alguns aprendizados. Por exemplo, mostra que quanto mais a gente tenta forçar algo ou alguém, mais ele vai forçar para o lado oposto. Mais ele vai fazer uma resistência contra você. Então, com a criança é a mesma coisa. Muitas vezes, o caminho para a gente conseguir fazer ela mudar um comportamento, ou ela fazer aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse, é muito mais pela comunicação, por uma forma firme de falar, mas sempre assim com respeito, do que por uma forma autoritária, porque aí ela vai resistir mais, e aí ela começa a adotar birra e tal. E quando a gente fala na disciplina positiva, a gente fala muito da firmeza e a gentileza, por quê? Porque a firmeza ambos querem demonstrar, é uma forma de demonstrar respeito. A diferença muda, que a firmeza é algo que você fala, é a forma que você fala para que a criança não perca o respeito com você. Por isso você tem que manter a forma firme de falar, de agir, manter suas promessas, né? Se ele não vai fazer mais, você tem que manter o compromisso, isso. Não derreter, né? Igual muitas mães derretem. E a gente ameaça muito e não cumpre, né? Então assim, desde que aquilo seja acordado e a criança não cumpriu com o acordo, você tem que cumprir com a sua parte. E a gentileza é o respeito que nós temos que ter para a criança. Porque o fato dela ser criança não quer dizer que ela seja um ser que é feito só para obedecer nós temos que usar nossa autoridade. Existe um respeito, porque a criança coopera mais, colabora mais quando ela se sente respeitada. E, mais uma vez, tenho que deixar bem claro que o sentir respeitada não é mimar, não é fazer as vontades dela. O respeito é você tratar ela de forma como um ser humano, não como alguém que tem que ser submisso. O excesso de cuidado também faz mal, né? O excesso de proteção, né, Sim, Sala? a permissividade, ela é péssima.
Ela é péssima. E você falando isso me veio muito a realidade até mesmo de nós adultos, né? Da questão de que nosso comportamento, relacionamento interpessoal também, né? Hoje eu pensava nisso, eu falei, gente, será que a gente impõe respeito ou as pessoas têm medo da gente? Né? Porque são coisas diferentes, né? Não, eu tenho uma postura firme, eu imponho respeito. Não, eu sou mal educado com você, então para eu não sofrer a sua grosseria, eu tenho medo da sua grosseria, eu prefiro ficar quieto. Né? Então, acho que até com as crianças, como eu falei, essa relação mesmo, né, de troca, de saber que se você for por medo na criança, a criança vai crescer com medo, não vai crescer com respeito, por exemplo, não somente por você, mas por todos os adultos, por exemplo. Sim. Né, Sálua? Deixa uma mensagem pra gente, Sálua. Tá. Bom, eu convido a todos que tiverem interesse em se aprofundar sobre essa temática da disciplina positiva para participar da nossa terceira edição, terceira edição do workshop de disciplina positiva, que a gente vai estar fazendo essa semana. Na sexta-feira vai ter um workshop sobre a disciplina positiva, voltada para cuidadores de crianças de 0 a 3 anos. Olha, ótimo para as professoras, pedagogas, né? Isso, tanto para professores, pais, Babá. Cuidadores, avós, enfim. Muito legal. E no sábado vai ter um workshop de disciplina positiva para cuidadores de crianças de 4 a 12 anos, é para as crianças maiorzinhas, né? Sempre para cuidadores, não é para crianças, né? A gente volta isso sempre para os responsáveis. É um workshop muito bacana, as pessoas aprendem muitos conceitos ligados à disciplina positiva. Muito legal. E o contato que eu Onde deixo... que vai ser, Sálua? Então, a gente vai fazer no Hotel Brumado. E para quem quiser mais informações, pode ligar no telefone 67 99210 1619. Gente, só ligar aqui, a gente deixa o telefone lá com a tia Ramona. Quem quiser saber, a Sala vai deixar um telefone lá, que aí vocês podem ligar aqui na TV e ela passa o contato. Preciso falar do seu curso hoje, eu sei que está em cima da hora, né? Até agora à tarde, a Sala vai estar fazendo um workshop hoje também, né, Sala? Isso. De persuasão, né? Persuasão, isso. Muito legal, gente. Influência e persuasão. Se quiserem informação, o telefone ela vai deixar agora à tarde. Só vai ter agora à tarde para fazer essa inscrição. Eu sei que está em cima da hora, mas às vezes está assistindo aí. O que vai fazer hoje à noite? Não tem nada para fazer, né? Tá aí com investir em você, né? E eu falo que esses cursos da psicologia positiva são muito bons, porque faz a gente, é investimento próprio, sim, né? É investimento na gente, né? Sim. Então, quem quiser, então, vou pedir para a Sala deixar o telefone dela agora que ela estiver saindo lá na recepção. E aí a tia Ramona vai ficar com esse telefone, se você quiser saber, tiver mais informações, é só ligar aqui na TV 3349-1015, que ela passa as informações certinho, tá bom? Sálua, obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui. A gente tem muito assunto ainda para falar aqui, né? Eu quero falar desse negócio de persuasão aí, porque, olha, é difícil a gente convencer as pessoas. E vale para criança também, porque a gente tem que usar a nossa persuasão para convencer. E eu vou falar para você que esse negócio da mãozinha aberta e fechada caiu um sinal aqui, né? Que também é um pouco sobre persuasão isso, né? Sim. Você forçar as pessoas do que você convencê-las de outra forma. Obrigada, viu? De nada, imagina. Nós vamos ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta então, porque Paloma Ortega vai chegar com as notícias de hoje. Eu te espero, é claro. Sai daí não.